Oi, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, é só começar a gravar, eu juro. Que Manu começa a latir, minha mãe começa a falar, começa um estardalhaço, passa uma moto, é uma loucura. É só começar a gravar. Tá tudo silêncio antes de eu começar. Comecei, ó, começa a loucura. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Hoje eu vim aqui tirar dúvidas de vocês em relação aos três tambores. Regras, provas, tudo. O que vocês me perguntaram eu vou responder. Como deu muita pergunta, né, que eu coloquei a caixinha lá no Instagram, eu vou fazer parte 1 e 2 desse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, muito repetitivo. Então, bora começar. Primeira pergunta que eu peguei aqui, ó, tô indo na ordem, foi da Duda Mobarak. Eu vou deixando os Instagrams de vocês aqui também, que aí vocês podem ir se seguindo, né? É uma forma de eu retribuir o carinho de vocês, divulgando vocês aqui. A Duda também tem um canal no YouTube, tá, gente? Inclusive, eu amo o canal da Duda e a gente já tá super combinando pra fazer vídeos juntas. Ela é do salto. Explica um pouco sobre os pontos que você vai ganhando a cada prova. Então, gente, pra pontuar, você precisa, né, ser cadastrado na BQM e precisa estar em dia com a BQM, que você paga uma anuidade. Não só você, mas seu cavalo também, porque você paga taxa em relação a cada cavalo registrado que você tem. Então você tem que pagar essas taxas. Ui, meu cordão tá virado. Pagar essas taxas, estar em dia com a BQM pra você ir pontuando. A pontuação ocorre assim, você precisa estar correndo uma prova ou oficial, ou seja, feita pela BQM, ou exatamente oficializada. Não precisa ser feita pela BQM, é oficializada. Oficializada é tipo assim, que tem o ok da BQM pra funcionar, mas não é a BQM que faz. Provas oficializadas, por exemplo, RJQM, Regional Oeste, o Campeonato Barretos. Provas assim são oficializadas pela BQM. E aí, de acordo com o número de competidor da categoria, existe uma tabela de pontos. Eu vou deixar essa tabela de pontos aqui no vídeo para vocês irem vendo e entendendo o que eu tô falando. Por exemplo, eu não vou saber de cabeça, mas de 4 a 15 competidores, tantos pontos pro primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu sei que mais de 45 a pontuação é a melhor, né? Que aí vai 10, 9, eu não sei se é 9, 8, 7, aí vai caindo. Mas quando tem mais de 45 pessoas, é a pontuação cheia. Então é assim, aí você vai ganhando os pontos de acordo com o que você vai ganhando na vida. A Bia Barim 06 me pediu para explicar melhor sobre esses pesos que eu coloco, né, na manta ou na sela. Explicar mais sobre isso. Então, tem categoria que precisa ter um peso mínimo. Por exemplo, a feminino e a amador. São duas categorias que eu corro, são as minhas categorias hoje. A amador, o peso mínimo é 75 quilos. Você mais as traias, ou seja, você mais a manta, mais o cloche, mais o freio, mais a sela. Então, eu tenho que colocar peso para amador. Ou seja, eu compro uma manta que tem um lugar para colocar peso e eu coloco o peso na manta para chegar aos 75 quilos quando eu subo na balança, quando eu saio da pista. Ou eu tenho já uma sela com peso dentro, que não dá para ficar tirando, né? Já é uma sela com peso fixo dentro dela, ela já é super pesada, para eu dar esse peso. Eu particularmente prefiro a sela, porque é muito mais fácil, muito mais prático e pro cavalo também é melhor. A S. Larissa Gomes pediu para eu explicar sobre essa questão de jovem A, jovem B e jovem C. Então, jovem A é 11 anos ou menos, ou seja, todas as crianças que têm 11 anos ou menos correm na categoria jovem A. Jovem B é de 12 a 14 anos. Todas as crianças que têm de 12 a 14 anos só podem correr na jovem B. E a jovem C é 15 a 18. Então, todos os adolescentes de 15 a 18 correm na jovem B. É uma divisão por idade, divisão de categoria por idade. Só isso. A Bruninha Marciele perguntou se tem que começar a competir quando criança ou se pode começar já adulto. Gente, pode começar na idade que vocês quiserem. Não tem limite, não tem também idade mínima, nada disso. Você pode começar quando quiser, não tem idade máxima. Porque você tá começando com 20 anos, não, é tarde. Não, não tem. Comecem quando se sentirem seguros, quando acharem que devem começar. Nunca é tarde. Eu sou da teoria de que nunca é tarde. Tem várias pessoas mais velhas correndo, várias pessoas começaram mais velhas. Inclusive, tem até um amigo meu que hoje em dia monta super bem, que ele começou com 20 e poucos anos. Então, assim, a idade não é empecilho. Gente, a
CN Clara perguntou: vocês podem competir no mesmo dia com cavalos diferentes? No tambor, sim, a gente pode competir com cavalos diferentes no mesmo dia, na mesma categoria. Porém, existe um limite. 3 cavalos e vai até 6. Só que como funciona? 3, a partir do quarto tem que ser um puro castrado. Por exemplo, os meus. Vamos lá, vou colocar como se eu fosse correr. Com a Miss Squall, com a Extra e com o Stone. Aqui, ó, já acabaram os meus 3. Aí eu teria que, se eu quisesse correr, eu teria que correr com o Maximus e aí o Famous. Porque a partir do terceiro, né, a partir do quarto, na verdade, tem que ser puro castrado. Como o Stone não é puro castrado, ele conta ali como se ele fosse uma fêmea ou um garanhão, mas não conta como puro castrado. Então, 3, a partir do quarto tem que ser puro castrado. Se, por exemplo, eu tivesse mais um cavalo mestiço, eu não ia poder correr. Eu ia poder correr apenas com 3. Acho que deu pra entender, né? Não sei se ficou confuso, mas é essa a explicação. Mas sim, podemos. A underline Ana, underline Ju, underline, perguntou: precisa ter papel o cavalo? Então, pra você correr prova oficial da BQM, sim, seu cavalo precisa ter papel. E para correr núcleos também, ele precisa ser registrado. Ou seja, para ele ser registrado na BQM, ele tem que ser da raça quarto de milha. Mesmo sendo mestiço, igual o Stone, né? Ele tem que ser registrado. Não, na BQM não registra manga larga, não registra pampa, não registra palusa, não registra pente horse, nada disso. Apenas quarto de milha, porque é uma associação brasileira do cavalo quarto de milha. Então, para participar de eventos da BQM, sim, ele precisa ser registrado, e de núcleos fechados também. Por exemplo, a RJQM, ele também precisa ser registrado, NBQM, núcleos assim. A Lara Matias, underline, perguntou: Thaisa, para correr em Barretos precisa ter ganho algo antes? Não. Na verdade, para Barretos não existe uma pré-classificatória ou uma classificatória para você chegar lá. Não. Você faz a sua inscrição, pega a baia, e aí você vai correr, e lá você tem que classificar para ir para semifinal, que ocorre ali mesmo, só que numa outra arena, e da semifinal você tem que classificar para ir para final. Tem um vídeo que eu fiz explicando como funciona para ir para Barretos, eu vou deixar até no box de descrição, vou deixar lá o link, e aí vocês podem clicar lá para estar entendendo um pouco melhor de como funciona essa questão de Barretos. A Joana, underline, Rodrigues Correia, perguntou o que é 1D, 2D, 3D, o que significa. Gente, 1D, 2D e 3D, basicamente, primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. Como que acontece? Eles foram criados exatamente para dar chance às pessoas que não estão ali brigando pelo primeiro lugar naquele momento. Por exemplo, né? Tem um cavalo de 16 e tem um cavalo de 18, tem um cavalo de 16 e tem um cavalo de 17. Então, para essas pessoas não irem para a prova desanimadas, porque isso até desanima, né? Um exemplo. Você vai pra prova sabendo que lá tem um monte de cavalo de 16 que você não tem chance de levar nada pra casa. Você tá indo só pra ganhar dinheiro. Isso é uma forma até de fomento, de incentivo ao esporte e às pessoas que também estão em outros níveis. Então, geralmente, conta 500 milésimos do tempo do primeiro lugar. Exemplo, ganharam a prova com 17,0, foi o primeiro lugar. Então, 17,500 vai ser o segundo D. Primeiro lugar, primeiro D. 17,0, primeiro lugar do segundo D, a partir de 17,500. Se você fizer 17,499, você tá no buraco, não pega. E aí, a partir do 17,500, conta mais 500 milésimos de segundo pra ir pro 3D. E aí, 18,0. E é assim, é uma forma de incentivo e fomento ao esporte e dar chance para as pessoas que estão em níveis diferentes de também ganharem uma grana, terem seus títulos. Gente, a Maria, underline, Heloísa, underline, Mariano, perguntou por que tem que usar chapéu e boné e camisa de manga comprida pra ser validada a prova, né? Pra você não ser desclassificado. Gente, é regra. Basicamente é isso. Regra é regra. Regras estão aqui para serem cumpridas. É uma regra da BQM, então tem que seguir. Não tem um motivo. Tem que usar porque por conta disso, disso. Não. É regra e tem que ser seguida. Galera, eu acho que a Yuli, não sei se eu tô pronunciando errado, me desculpa, Yuli Oliveira, perguntou se existem várias modalidades dentro dos 3 tambores. É uma pergunta até que eu recebo muito, porque
existem vários tempos. Ela disse que vê tempos de 14 segundos, 15 segundos, 16 segundos. Não. O que acontece? Essas pistas de 14 segundos, 15 segundos são pistas não oficiais. Não tem a medida oficial da ABQM. Aí, a partir do momento que você vê provas oficializadas e provas oficiais da ABQM, que é onde os tempos ocorrem mais ou menos na média de 16.700, 16.800, 16.900, 17.0, 17.100, 200, 300... aí sim é oficial. Essas são as pistas oficiais. Esses outros tempos de 14, de 15, de 13 são pistas não oficiais. Não existem outras modalidades dentro dos três tambores. Só diferença em medição de pista. A Jéssica DS2206 fez uma pergunta que muitos também me fazem. É um esporte caro? Me refiro aos custos de trajeto, inscrição e campings. Gente, não vou mentir pra vocês, sim, é um esporte caro. Existem provas mais baratas e provas mais caras, óbvio. Por isso que eu falo, quando vocês forem começar, ou vocês que já estiverem começando, escolham ir em provas perto, em provas mais baratas, em provas de um dia, que vocês vão ter menos despesas. Mas é um esporte caro, tanto na questão de inscrição, de trajeto, de camping, de manutenção do cavalo, de custo para você ter um cavalo. Então, sim, é carinho sim, não é um esporte barato. A Lagianote perguntou, tipos de embocadura para correr, quais você costuma usar mais? Então, gente, eu uso poucas, assim, eu uso 2 variações apenas. Eu uso bridão na Extra e na Miss Squall. E eu uso um freinho, a gente chama de ganchinho, é um levantadorzinho pequeno. Ele não é muito grande, da perna muito grande, ele é pequenininho assim. Eu uso nos outros cavalos. No Famous, no Maximus e no Stone. Eu uso neles esse ganchinho porque o bridão, geralmente, se o cavalo já não for leve, o bridão se torna muito pesado. Então não dá pra eu correr de bridão nos outros, porque fica muito difícil pra mim. Eu só corro de bridão na Extra, também fica um pouco dificinho pra mim, mas eu só corro de bridão nela porque ela não aceita o ganchinho, ela trava muito com ele, então tem que ser bridão mesmo. Mas eu uso só esses 2. A Alice Oliveira perguntou se é obrigatório o uso de ligas e caneleiras. Não é obrigatório, mas vai aí um conselho de amiga. Se você não usar, a chance do seu cavalo se machucar e de ter uma lesão bem séria é muito grande. Então, gente, por favor, não treinem nem corram sem liga ou caneleira, sem alguma proteção para os seus animais. Eu falo? Olha a moto passando. Não treinem nem corram, por favor, sem a proteção para os seus animais. Porque eu acho que, além de tudo, a gente tem que respeitar e cuidar dos nossos bichos. Eles não são um mero objeto pra gente. Não leva punição, não é obrigatório correr de liga e caneleira, mas se você correr sem, a chance de dar ruim é bem grande. A Rafaela Oliveira perguntou qual é a raça indicada para correr 3 tambores. A raça é quarto de milha. Quarto de milha é mega versátil, quarto de milha tem muita velocidade e muita habilidade para fazer o esporte em si. Existe Paint Horse que é bom no tambor, eu já vi, mas outras raças eu não sei, gente. Eu nunca vi um manga larga ir bem no tambor, porque ele não tem essa velocidade que o quarto de milha tem. Já vi Paint, 2 Paint Horse que eu conheço que são bons. E olha assim, 2. A quantidade de quarto de milha que é bom no tambor é muito mais. É um esporte próprio do quarto de milha. O Pedro Henrique, 2038, perguntou se existem categorias masculinas para adulto. Sim, gente, com certeza. A aberta, júnior, aberta sênior, castrado, amador, a maioria das categorias só a feminino que restringe a mulher, mas aberta sênior, iniciante, aberta júnior, GP BQM, castrado, amador principiante, master, amador light, isso tudo pode correr homem e mulher. A Elo Souza _ perguntou se é importante ter mais de um cavalo ou se só um é necessário. Eu costumo dizer, porque eu aprendi com meu pai, ele sempre falou isso pra mim, quem tem um não tem nenhum. Porque, por exemplo, você tem um cavalo, aí você vai pra prova, ele machuca. E aí você vai fazer o quê? Você não vai correr. E dependendo de quanto tempo ele vai ficar parado, você vai ficar parada também. Então, se você tiver outro, aí você vai correndo com esse outro. Então, não é necessário ter mais de um, mas é importante ter mais de um. A Bruna TH perguntou, se você demora a entrar na pista, acontece alguma coisa? Sim,
Se você demorar mais de 1 minuto pra entrar na pista, você leva SAT, que é sem aproveitamento técnico, e aí você nem pode mais entrar e dali você já vai embora mesmo, porque você tá desclassificada daquela categoria. Até 1 minuto é tolerável. Se passar de 1 minuto, sinto muito, é horrível isso. Tem gente que perde a passada por isso. Por exemplo, o cavalo empaca no parte 2, tá tentando fazer e tá tentando e dá 1 minuto. Aí, já era. Galerinha, então essas foram as perguntinhas que eu selecionei para a primeira parte desse vídeo. E a segunda parte sai em breve. Vou selecionar outras perguntas, porque são muitas. E aí eu gravo a parte 2 para vocês, que será em breve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês nessas perguntas aqui que eu respondi. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!